Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto. Inclusive, nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica, arturvieiracursos.com.br, arturvieiracursos.com.br, onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional. Tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Olá, meus amigos. No vídeo de hoje, eu separei para falar com os senhores uma questão que caiu na OAB. Vamos lá, vamos a ela. No decorrer da tramitação de uma ação em que se discutiam as declarações de uma vontade, então se discutiam as declarações de última vontade contidas em um testamento, foi alegada pela parte interessada a ausência de intervenção obrigatória do Ministério Público, requerendo como consequência a anulação de todo o procedimento. Com base no novo Código de Processo Civil, assinale a afirmação correta. Então, basicamente, se trata sujeitos do processo, mais especificamente do Ministério Público, e hipóteses de anulação do processo, nulidade, temática envolvendo nulidade do processo. Vamos ver questão por questão. Na linha A alegação está correta, uma vez que compete ao Ministério Público intervir nas causas concernentes a disposições de última vontade, sob pena de nulidade. Bom, vejam bem, as hipóteses, aqui está o capítulo do Código de Processo Civil a respeito do Ministério Público, 176 a 181. Aqui está na Constituição, né, não são todos os dispositivos da Constituição, mas o que mais nos importa, as funções institucionais do Ministério Público. Os senhores vão ver ali com calma que nada fala na atuação das considerações sobre as declarações de última vontade em testamento. E aqui no artigo 178, que é o que de mais de perto não interessa na questão, vejam, o Ministério Público será intimado para, no prazo de 30 dias, intervir como fiscal da ordem jurídica nas hipóteses previstas em lei ou na Constituição e nos processos que envolvam, inciso 1º, interesse público ou social, inciso 2º, interesse de incapaz, inciso 3º, litígios coletivos pela posse de terra rural ou urbana. Inciso 3º não tem nada a ver, inciso 2º não tem nada a ver. O que mais se aproxima é o interesse público ou social. Não é uma hipótese de intervenção obrigatória do Ministério Público, vai depender da hipótese. Então percebam, portanto, que a alternativa A está equivocada. Não é uma hipótese de intervenção, uma vez que compete ao Ministério Público intervir nas causas, não é uma hipótese de intervenção obrigatória. A alternativa A está equivocada. Alternativa B. O advogado da parte contrária pode arguir a inexistência de obrigatoriedade de intervenção, uma vez que, nesse caso, cabe ao parquê avaliar a presença do interesse público ou social, decidindo ou não pela intervenção. É justamente o que encontra-se aqui no artigo 178, inciso 1º.
A hipótese não é de intervenção em todos os processos de declaração de última vontade. Aqui é para a preservação do interesse público ou social. O Ministério Público que vai definir se a hipótese é de atuação do Ministério Público ou não. Os autos são remetidos para o Ministério Público que vai definir se vai intervir ou não. Então, a alternativa B me cheira bem. Ela me parece ter um bom desfecho. Mas vamos ver as demais para que só depois a gente venha a marcar. Vamos ver se as outras estão erradas. Alternativa, a linha C. Não há nulidade na situação narrada, pois a obrigatoriedade de intervenção do Ministério Público se limita às ações em que haja interesse de incapaz ou participação da Fazenda. Percebam bem. Interesse de incapaz é a segunda hipótese. Se limita ao interesse de incapaz e à participação da Fazenda? Muito pelo contrário. O parágrafo único afirma: a participação da Fazenda Pública não configura por si só hipótese de intervenção do Ministério Público. O Ministério Público, ele é um protetor da ordem jurídica, fiscal da ordem jurídica, ele não é um fiscal da Fazenda Pública, ok? A Fazenda Pública tem as procuradorias próprias. Então percebam que a LNC está equivocada porque afirma que a atuação estaria limitada ao inciso 2º e ao parágrafo único. O inciso 2º é verdade, ele está presente, e o parágrafo único está meio verdade, porque a participação do Ministério Público, a participação da Fazenda Pública não é suficiente para a atuação do Ministério Público. E deixou de fora o inciso 1º, deixou de fora o inciso 3º. Interesse público ou social, litígios coletivos pela posse de terra rural ou urbana. Então, inegavelmente, a linha C está errada, deve ser descartada. Bom, agora para que a gente possa cravar a linha B, vamos ver se a D está certa ou errada. A linha D. A alegação de nulidade está correta, de modo que o juiz deverá invalidar todo o processo desde a distribuição. Bom, para isso a gente tem que ir no capítulo do Código sobre a invalidade. Capítulo da nulidade. Capítulo das nulidades. Primeira consideração de antemão que eu quero fazer com os senhores é que as nulidades processuais, elas não se presumem, elas dependem de pronunciamento judicial ou expresso, que é o que está no artigo 282, como nós veremos aqui. Então veja, vamos começar por eles. Caput do 282. Ao promover a nulidade, o juiz declarará que atos são atingidos e ordenará as providências necessárias a fim de que sejam repetidos ou retificados. Olha o artigo 279. É nulo o processo quando o membro do Ministério Público não for intimado a acompanhar o feito em que deve intervir. Ok. Parágrafo 1º. Se o processo tiver tramitado sem conhecimento do membro do Ministério Público, o juiz invalidará os atos praticados. Olha aqui. O juiz invalidará os atos praticados a partir do momento em que ele deveria ter sido intimado. Veja que a questão fala desde a distribuição. Só por isso aqui já estaria errado. Ok? E veja bem, olha o parágrafo 2º do 279. Estamos analisando o 279. Quero destacar com os senhores o parágrafo 2º do artigo 279. A nulidade só pode ser decretada após a intimação do Ministério Público, que se manifestará sobre a existência ou inexistência de prejuízo. Então percebam, a nulidade ela não é automática. A nulidade não se dá, portanto, ex lege, automaticamente. Ela depende de uma manifestação do membro do Ministério Público para confirmar que realmente houve prejuízo.
No capítulo das nulidades, nós temos lá a afirmação de que não há nulidade, princípio do prejuízo. Não há nulidade sem prejuízo. Compete ao membro do Ministério Público a aferição da existência ou não do prejuízo. Tá certo? Então, realmente, o gabarito é a linha B, como havíamos destacado. Está aqui para os senhores. A linha D está realmente equivocada, porque o juiz não deverá invalidar 279, parágrafo 2º. Ele vai invalidar se o membro do MP achar que deve invalidar. Basicamente, se houver prejuízo. E não vai ser desde a distribuição. 279, parágrafo 1º. E isso casa com o que nós adiantamos do artigo 282. Ao pronunciar a nulidade, o juiz declarar que atos são atingidos. Então não é desde o começo, é dali em diante o juiz vai dizer quais que são atingidos. Então a A está errado, a C está errada e a D está errada. Então realmente o gabarito é B de bola. Tá certo? Bom, então era essa questão que eu queria ver com os senhores. Sujeitos do processo, mais precisamente Ministério Público, as suas hipóteses de intervenção obrigatória e uma pincelada do capítulo das nulidades processuais, tá certo? Então, meus amigos, um abraço para os senhores, por enquanto é só. Fiquem todos com Deus e até a próxima.